Olá, professores! Seja bem-vindo ao canal Thaís Ribeiro de Reforço Escolar. E hoje eu tô aqui para falar como eu comecei, como era o meu reforço quando eu comecei lá no primeiro, segundo ano. Quero contar um pouquinho disso para vocês. Se você já está interessado, já está curioso, já deixe seu like, já compartilhe o vídeo. Se você sabe que vai ajudar alguém, deixe sua participação, é muito importante para mim. Roda a vinheta. Quando eu comecei, primeiramente, eu gosto de deixar as coisas bem claras, como foi o processo. Eu estava desempregada, eu precisava trabalhar. E aqui no Espírito Santo não tem reforço escolar. Eu não conhecia nenhuma pessoa que vivia de aula particular. Então esse era o meu primeiro cenário. Mas uma amiga resolveu me dar um conselho, estava ali estudando para concurso e tal, e ela falou, aqui na região a gente precisava de uma professora de reforço, minha filha está precisando de uma professora de reforço, então você não dá aula de reforço, não? E aí eu fiquei pensando, automaticamente eu falei não, mas fiquei pensando sobre se seria possível, se eu deveria ou não. Para quem não sabe, eu sou formada em matemática. Inicialmente, nessa época, eu era somente formada em matemática. Depois que veio a formação em pedagogia, a partir também muito da interação que eu tive com as crianças com essa faixa etária. Então, isso veio depois. Mas, de início, eu não tinha formação em pedagogia, mas eu fiquei pensando ali, será que eu não poderia dar as aulas de reforço? A minha única experiência com a alfabetização naquela época, eu tinha alfabetizado meu enteado. Com o que eu pensava, que poderia ser, funcionar, eu alfabetizei ele. Ele saiu da creche, da pré-escola, já lendo as palavras simples, já desenvolvendo a letrinha cursiva. Então eu tinha essa noção, porque eu tinha conseguido fazer com ele. Então ela me deu esse conselho, mas ainda assim eu fiquei relutante. Eu morava num prédio, num apartamento, e aí a vizinha de baixo tinha me feito essa mesma pergunta, se eu não daria aula de reforço, porque o filho dela estava precisando, ela sabia que eu tinha me formado professora. A princípio, a pessoa assim, se formou professora, do que depois eles perguntam, mas a princípio se formou professora. Então aí eu falei que não de novo, mas eu fiquei pensando, comentei com ela, não, mas eu tô pensando qualquer coisa, se eu for fazer eu te aviso. E aí teve uma amiga minha, essa já me conhecia mais um pouco, ela tem um comércio, e uma pessoa passou lá nesse comércio e perguntou para ela se ela conhecia alguém, alguma professora, porque essa é uma vozinha, foi uma cliente que eu dei aula para muito tempo para a neta dela, se ela não conhecia alguém que desse aula de reforço. A neta dela estava precisando muito e ela queria muito. Ela falou, não, eu conheço alguém que pode ajudar a sua neta sim. Eu já dava aula à filha dela de música há algum tempo e ela já passou o meu contato, não deu nem chance assim, de dizer que não. Então, quando essa vozinha me ligou, eu já estava com um pensamento um pouco mais amadurecido na ideia, e aí eu topei. Eu falei, eu tô em casa, eu vou topar, eu vou ver como é que vai ser, e eu tô disposta a fazer o que esses alunos precisam. E aí eu tive a minha primeira aluna, já era uma criança que tinha dislexia, mas você vai me acompanhando com o passar do tempo, você vai ver que eu gosto de encarar desafios. Eu não sou aquela pessoa que fica pensando assim, mas eu não tenho o preparo suficiente, mas eu não sei o suficiente. Pode até ser que eu não saiba, mas vou dar um jeito de saber, esse é o meu jeito. Então eu topei o desafio e ajudei muito essa aluna, dei aula para ela por anos, e foi muito bom, ela foi a minha primeira aluna. E depois disso eu consegui outro aluno, também, ali pessoas próximas, e depois eu quis realmente levar a sério, fiz uma divulgação maior. Na época, você vai ver aí, eu vou mostrar, eu não tenho muitas fotos da época, tenho fotos mais espalhadas dos alunos, mas eu vou mostrar uma foto minha, quando eu comecei a gravar, era naquele ambiente, e vou mostrar como era o cantinho da brincadeira, que era só um tapetinho e tudo mais. Eu tenho fotos espalhadas, mas hoje eu vou mostrar essas duas pra vocês, e nem a resolução nem tá muito boa, porque eu tirei de um story, Às vezes você não sabe como vai ser o futuro, se você vai mostrar, você não sabe que você vai virar uma influencer e mostrar muito isso para os outros, então eu não tenho tantas fotos assim daquela época, mas as que eu tenho eu juntei ali, que não são dos alunos, são minhas mesmo, para mostrar para vocês. E o que eu quero passar com essa experiência, vocês vendo ali, naquela época,
na foto não demonstra isso, mas eu só tinha 2 cadeiras na minha casa. Eu tinha uma mesa e essa mesa eu ganhei e eu não ganhei. As cadeiras dela quebraram, né? Na época a gente usava lá na casa da minha avó, que eu era solteira. E quando eu casei, que eu trouxe essa mesa, ela não tinha as cadeiras. Então eu tinha 2 cadeiras naquela época na minha casa. Uma que eu sentava e a outra que o aluno sentava. Eu dava aula em dupla, individual, e depois eu passei a dar aula em dupla. Então o que eu quero dizer para você? Você que às vezes está pensando se começa... se dá aula a domicílio, se não dá. Nessa época, no primeiro ano, lá em 2019, quando eu comecei, eu dava aula a domicílio. Hoje em dia eu tenho alguns alunos a domicílio, mas são outras situações. Mas naquela época eu dava aula a domicílio, inclusive era o mesmo valor que eu dava na minha casa, mas era pertinho, né? Podia ir andando, fazer as aulas todas e voltar. Eu dava aula a domicílio, eu dava aula na minha casa naquela época só não tinha aula online. E não tinha problema. Eu não tinha muitos materiais para levar na casa do aluno. Às vezes eu tinha um jogo ou outro, levava ali, fazia uma bolsinha. Então o que eu quero trazer para você é, você que está aí pensando, será que eu começo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Faz do jeito que você puder. Então, estou aqui contando um pouco da minha história, que eu comecei, tinha apenas 2 cadeiras em casa, e mesmo assim fui crescendo, fui passando os anos, fui me especializando. Hoje eu estou fazendo uma pós me especializando em dislexia e TDAH, mas na época foi conhecimento prático, de pesquisa que eu fui adquirindo. Então, hoje eu já tenho, além da experiência prática e de estudos que eu fiz, estou formalizando uma pós nessa área também. Várias coisas vieram depois daquilo ali, mas eu tô aqui para contar, né? Como que eu comecei? Comecei assim, comecei na sugestão de uma amiga, né? Na fala de algumas pessoas próximas, tá precisando, que não tem. Esse era o cenário da minha região, com uma mesa, com 2 cadeiras apenas, comecei e fui. Né? No próximo vídeo eu quero contar para vocês como tá lá no espaço novo que eu aluguei. Também eu gosto de dizer que foi uma providência de Deus, não foi assim de qualquer forma, quero alugar um espaço, achei um espaço caro e tudo mais. Não foi, eu gosto de fazer as coisas assim com mais cautela, devagar, como eu agora, né, já não tô para tantas fortes emoções, eu sou mamãe, então eu gosto de fazer as coisas com cautela. Mas foi dessa parte, como que eu comecei? Comecei assim, eu não achava que ia ser uma coisa que ia durar, inclusive você que tá me assistindo, às vezes você pode estar pensando, não, vou fazer só por um tempo, vou fazer só por um bico, vou fazer só porque eu quero um dinheiro agora, eu tô precisando de... E pode acabar durando, né? No meu caso, tem durado anos. Então, esse vídeo tem o teor de quê? De motivar você, de fazer com que você admire o seu início, admire a sua história, admire a sua trajetória. Eu não tenho problema nenhum em falar hoje que eu tinha naquela época 2 cadeiras em casa. A gente tinha 2 cadeiras em casa e eram as que eu usava. Então, você tá aí no seu reforço, do jeito que ele tá, do jeito que ele é, seja feliz, sabe? Seja feliz nele dessa forma, divulgue da mesma forma. As pessoas que vão ser seus clientes são pessoas que têm conexão com você, se conectam com a sua história, se conectam com a sua propaganda, se conectam primeiramente com você. Então, não tem problema se é um negócio simples, não tem problema se você tem apenas 2 cadeiras, não tem problema se a sua mesa é pequena. Às vezes o empreendedor ele precisa de muita motivação, muita vontade, muito desejo, e tem dia que a gente não tá tão motivado assim, e esse vídeo é hoje para te ajudar, para te esclarecer e para contar um pouco da minha história, de como tava quando comecei. E depois, né, que eu comecei, foi um trabalho muito intenso, não conhecia ainda as dificuldades e transtornos de aprendizagem, meti as caras nos estudos, porque eu tinha uma turma com 12 alunos no primeiro ano, 6 deles tinham alguma dificuldade ou transtorno. Então eu precisei pesquisar muito para fazer um bom trabalho, então foi um ano muito intenso, era um ano onde terminava o expediente, eu passava umas horinhas fazendo pesquisa, passava umas horinhas lendo, produzindo alguma coisa para poder prestar um serviço melhor. Então, cada ano fui melhorando uma coisa, igual eu falei para vocês em outro vídeo. Empresas, às vezes, é igual aquela casa da família, que vocês vão melhorando um pedaço a cada ano. Um ano, às vezes, o investimento que você faz é em você, outro ano é no espaço, por aí vai. Então, eu conto um pouco mais disso lá no curso de gerenciamento de reforço escolar também, tá com o link na bio. Eu sempre priorizo essa questão. Se você quer começar, comece com o que você tem e desfrute, né, a sua jornada, desfrute a sua história sem nenhum problema. Tenha orgulho de quem você é, da sua história e onde você vai chegar é você que vai determinar com a sua luta, com a sua força, com fé em Deus.
vai e não tem problema. Então hoje eu passei aqui para contar para vocês sobre como eu comecei, vocês vão ver as fotos, né? Era simples, o cantinho da brincadeira, ele já tinha uma caixinha de brinquedos, que não aparece na foto, mas era só uma caixinha, era bem simples mesmo. Também não tem problema, não impedir das crianças brincarem e ser bem legal. Então, o sucesso do seu reforço não depende da sua estrutura, mas depende muito de como você se comporta com o que você tem. Se você passa para os outros a mensagem de que você é grato e é feliz, mesmo tendo um local simples para trabalhar, pessoas vão querer, né, sentir essa energia, sentir essa felicidade que você tem. Se você, às vezes, mesmo num espaço muito lindo, muito arrumado, você tá sempre naquela coisa, falta alguma coisa, às vezes o seu cliente vai sentir que falta alguma coisa também, e isso vai acabar impactando o seu trabalho de forma negativa. Então esse é o vídeo de hoje, vamos conferir as fotos, são apenas 2 fotos, mas para você sentir a energia e aproveitar, fazer o seu trabalho com o que você tem, conhecer um pouco mais sobre a minha história. Após as fotos, após a musiquinha, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário. A sua participação conta muito pra mim e até o próximo vídeo. Vamos lá!